E aí, gente, vamos ter nossa aula de hoje sobre as 3 leis de Kepler. Eu sou o professor Marco Viana e eu quero primeiro que vocês entendam a importância desse conteúdo, ainda mais na época que ela foi criada, essas leis por Johannes Kepler. Foi criada em uma época onde ainda não existiam as lunetas, foi passar a existir alguns anos depois do lançamento das 3 leis de Kepler. Então ele fez leis sobre o sistema solar, que serve para qualquer canto do universo, embora ele não soubesse na época. E além disso, ele fez essa descoberta sem usar aparato tecnológico para observar o céu, só com intuição e matemática. Então, gente, como eu estava citando aí sobre Johannes Kepler, ele teve aí o desenvolvimento sobre o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do universo. Porém, né, a gente sabe que o Sol só é o centro do nosso sistema solar atualmente. Porém, naquela época ele ainda não sabia da dimensão do universo, né, o tamanho dele. Então temos aí nessa imagem o primeiro modelo em cima aí, que é o geocêntrico, desenvolvido aí por Ptolomeu. É claro que ele já vinha sendo debatido, né, bem antes. E o de baixo é o heliocêntrico aí, né, feito por Johannes Kepler. Isso vai concluir, né, nas 3 leis de Kepler, que foi o que ele definiu. A primeira é a lei das órbitas, onde ele basicamente define o seguinte, que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nos quais ele ocupa um dos focos. Essa lei ela não serve somente para o nosso sistema solar, ela serve para qualquer canto do universo, embora Kepler ainda não soubesse, né, da dimensão do que ele criou, né, do que ele descobriu aí como lei. E a elipse nada mais é do que um objeto aí, né, que é um plano, né, que é como se fosse uma circunferência achatada. Portanto, ela não terá um centro aí, né, ela terá 2 focos, que basicamente são o centro dela, um na esquerda e um na direita. E o Sol, do nosso sistema solar, vai estar em um desses focos. Ou seja, terá pontos em que está mais próximo, aqui os planetas estão mais próximos do Sol, e terá pontos em que estaremos mais afastados. E a elipse, né, é esse contorno aí que faz, na circunferência ela se fosse redonda, a elipse é esse achatado aí. E agora com isso a gente entra na segunda lei de Kepler, que são a lei das áreas. A primeira e a segunda elas vão se complementar aí, né, uma é consequência da outra. E as áreas aí descritas pelo raio vetor de um planeta, que é basicamente uma linha imaginária que vai ligar o planeta ao Sol, né, uma linha reta, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Então, o tempo que vai levar para descrever essa área feita por essa linha imaginária vai ser proporcional ao tempo gasto. Por exemplo, se a área é maior, o tempo gasto para fazer ela vai ser maior, tudo bem? E Kepler basicamente descobriu aí uma igualdade, uma constante, onde, por exemplo, aí na esquerda do Sol temos a área 1, basicamente ela é feita por 2 vetores aí de posição, onde ele está na posição N e depois na M, né? Ele vai ter uma variação para preencher essa parte da órbita dele, uma variação de tempo, e é proporcional à área. Então, quanto mais tempo ele orbitar, né, maior vai ser essa área aí. E vai ser constante para qualquer posição. Ou seja, A1, que é a área 1, dividido pela variação de tempo 1, vai ser igual à área 2, dividida pela variação de tempo 2. Isso aqui vai nos remeter a alguma coisa. Por exemplo, a área 1 e a área 2, se elas forem diferentes, isso vai implicar que o tempo que vai levar vai ser diferente. Por exemplo, aí, se a área 1 ela for menor do que a área 2, a sua variação de tempo aí tem que ser menor também para que mantenha uma igualdade, né, como constante. Com consequência disso, quando estamos mais próximos do Sol, a velocidade orbital da Terra, enquanto que quando estamos na maior distância possível do Sol, a variação do tempo aí vai ser a maior possível, ou seja, estaremos mais devagar. Então temos aí que esse ponto mais distante do Sol, a gente chama de afélio. O AF aí você pode lembrar de afastado, para poder se lembrar de uma forma melhor. Enquanto que na margem oposta, estaremos no periélio, que é a parte mais próxima aí do Sol, periélio PER de perto. Então fica bem fácil aí a memorizar dessa forma. Afélio, afastado, periélio, perto. Quando estamos mais próximos do Sol, a velocidade orbital vai ser maior, então temos que no afélio aí a nossa velocidade, que é a mais distante, né, vai ser de 29,3 km por segundo,
enquanto no periélio estará de 30,2 km por segundo. Isso é no caso da Terra, tudo bem, gente? Em casos de outros planetas, a velocidade orbital vai ser diferente, embora quando estamos mais próximos do Sol, independente do planeta, a velocidade será maior, tá bom? E com isso, entramos na terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. É uma lei que diz o seguinte: o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. De uma forma bem resumida, se o tempo que a gente leva para dar uma volta em torno do Sol aumentar, significa que o nosso raio, certo? Vai ser maior, porque eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Agora, o que é esse período aí? É o tempo de revolução. No caso da Terra, a gente demora 365,3 dias para dar uma volta em torno do Sol. Em outro planeta vai ter outro período. Então a gente pega esse número ao quadrado, né? E diz que ele vai ser diretamente proporcional ao raio médio ao cubo. Mas o que vai ser o raio médio? Já que é uma circunferência, não vai ter um raio bem definido em qualquer posição. Então o raio médio nada mais é do que a soma do afélio com o periélio dividido por 2. E isso vai ser sempre, né? Essa razão aí de t ao quadrado sobre r ao cubo vai ser sempre igual a uma constante k, independente do planeta, independente do sistema solar onde esse planeta está, tudo bem? Então, com isso, a gente consegue descobrir informações importantes sobre outros planetas, por exemplo, o período deles ou o raio médio deles, com esse tipo de cálculo bem básico de se resolver, certo? Então, vamos aí para uma tabela aqui que mostra os casos aí de dias terrestres, né, o período de vários planetas diferentes do nosso sistema solar, com exceção de Plutão, que já não é mais um planeta, né? É um planetóide. Então temos aí o caso da Terra de 365,3 dias e o nosso raio médio de 1,5 vezes 10 a oitava de quilômetros. Se pegarmos o nosso período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, dará aproximadamente 4 vezes 10 a menos 20. E isso vai servir para qualquer planeta. Se pegarmos o período ao quadrado deste planeta e dividirmos pelo seu raio médio ao cubo, sempre dará aproximadamente 4 vezes 10 a menos 20. Tudo bem? Então, por isso, a gente consegue fazer cálculos de igualdade entre planetas, certo? Então, vamos por um exemplo disso aí. Temos aqui que certo planeta A, que orbita em torno do Sol, tem um período orbital de 1 ano. Se o planeta B, que tem 3 vezes o raio do planeta A, né, tem 3 vezes o raio do A, qual será o tempo necessário para que este planeta complete uma volta em torno do Sol? Esse tempo necessário aí que ele fala é o período de revolução dele. Então é isso que a gente quer calcular, qual é o período de revolução do planeta B. Queremos o TB, né? Então vamos para uma igualdade aqui, Temos o seguinte, TA ao quadrado sobre ARA ao cubo é igual a uma constante, é 4 vezes 10 a menos 20, dependente do planeta, né? Então ela vai ser igual a TB ao quadrado sobre RB ao cubo, que é o período ao quadrado do planeta B, sobre o seu raio ao cubo do planeta B. Substituindo os valores, temos bem aqui o seguinte, esse 1 ao quadrado aqui é o período orbital do planeta A, ele leva 1 ano, né, para fazer uma órbita. Enquanto bem aqui, temos aqui embaixo 3RA, né, que no caso aí é o raio do planeta B, ele vai ser 3 vezes o raio do planeta A. Então é só a gente elevar 3RA ao cubo, né, fazendo essa substituição. E 3RA ao cubo vai nos dar aí então, né, 27RA ao cubo. 3 ao cubo é 27, enquanto RA ao cubo vai ser RA ao cubo. Então, passando isso por outro lado, multiplicando por 1 ao quadrado, né, vai ficar a mesma coisa, já que 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Então temos aí TB, que é o período ao quadrado, né? Aí que nós queremos, vai ser igual a 27RA ao cubo sobre RA ao cubo. A gente pode cancelar um com o outro aí, já que são coisas iguais sendo divididas, ficando igual a 1 vezes 27, que dá 27. Então temos aqui que o período do planeta B ao quadrado vai ser igual a 27. Então a gente pode passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. Ficando então que o período do planeta B vai ser a raiz de 27,
que isso nos dá aproximadamente aí 5,2 anos, certo? Esses 5,2 anos aí, você percebe que ele vai ser maior do que o do planeta B, do planeta A, né, que é 1. Isso faz sentido, porque o raio é maior. Então, se o raio ele é proporcional ao período, se o raio aumentou, o período vai aumentar de um planeta para o outro. Isso faz sentido também aqui na Terra, né? Se a gente pegar um planeta mais afastado do Sol, veremos que ele leva mais tempo para dar uma volta em torno do Sol, certo? E vamos agora para um argumento aqui que diz o seguinte: as leis de Kepler elas vão de uma visão cinemática, certo? A cinemática é o estudo dos movimentos dos corpos, enquanto que a dinâmica é só o estudo dos movimentos. Então, do ponto de vista dinâmico, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis de Kepler descobridas? A resposta para isso foi Isaac Newton que deu, Sir Isaac Newton, que é a força gravitacional, e isso é o conteúdo para a nossa próxima aula, tudo bem? Então já deixo bem claro aí que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. E recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, temos aí a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, onde o corpo e o planeta descreve o movimento em torno da sua estrela com o formato de uma elipse, onde o Sol fica em um dos focos. Temos a lei das áreas, que é a segunda lei, que a área ela é proporcional ao tempo gasto para varrê-la. Então, se eu faço uma área igual, né, uma área maior, quer dizer, o tempo para fazer ela vai ser maior. Como consequência disso, temos aí que no afélio e no periélio a nossa velocidade será diferente. E temos aí, para finalizar, a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, onde o período de um planeta, né, ao quadrado sobre o seu raio ao cubo, vai ser sempre uma constante independente desse planeta e independente do sistema solar onde ele se localiza. Temos aí as nossas referências da aula de hoje. E é isso. Muito obrigado pela participação. Deixem as dúvidas aí nos comentários e valeu!